Mas a igreja está enfraquecida, porque está na mão de pastores, presbíteros, diáconos. Essas pessoas não têm autoridade como um apóstolo. Então nós precisamos dos generais, que eles venham e tomem lugar na igreja, para que a igreja possa enfrentar as hostes das trevas. Eu estou vendo gente dizendo, fazendo assim. Gente, eu não concordo com isso não, tá? Eu estou só dizendo o que é que esse pessoal pensa, mas eu não estou concordando com isso não, porque tem gente falando assim. Não. Vamos trazer a coisa mais para perto da gente. Como é que isso chegou no Brasil? Eles marcam há duas linhas de apóstolos concorrentes no Brasil. Aliás, na verdade, há mais. Mas a primeira, que é a maior, diz que o movimento, a restauração dos apóstolos no Brasil, e que foi um ato de Deus, Deus começou a restaurar os apóstolos no Brasil, em 2001, em São Paulo, quando o apóstolo Rony Chaves, da Costa Rica, veio para uma conferência em São Paulo e ungiu os 4 primeiros apóstolos brasileiros, todos eles ligados à nova reforma apostólica. Quem são? Valnice Milhomens, Arles Marques, Mike Chia e Gexé Cardoso. São os 4 primeiros apóstolos brasileiros ungidos em 2001 pelo Rony Chaves, que é apóstolo na Costa Rica. Em 2012 ele voltou e ungiu Neuza Itioca como apóstola. Mas aí apareceu o René Terranova e disse: não, Deus começou a restaurar o movimento apostólico no Brasil em 2006, quando eu ungi os 7 primeiros apóstolos brasileiros em Manaus. Então, eles discutem, quando começou o movimento de restauração apostólica no Brasil. O pessoal ligado à nova reforma apostólica diz que é 2001, com a unção desses 4, mas Terranova diz que é em 2006, quando ele ungiu 7 lá em Manaus, como os primeiros apóstolos brasileiros. O resultado é que hoje há milhares de apóstolos no Brasil organizados em redes apostólicas. Olha as redes que eu pesquisei: Rede Apostólica Cristã, do apóstolo Ricardo Wagner; Conselho Apostólico Brasileiro, ligado às apóstolas Valnice e Itioca; Coalizão das Igrejas Apostólicas; Confederação das Igrejas Apostólicas no Brasil, ligada ao Estevão Hernandes, e marido da bispa Sônia Hernandes, da Renascer; Coalizão Internacional de Apóstolos, essa é ligada ao René Terranova, e tem alguns que são independentes, feito Valdomiro Santiago, que não está ligado a nenhuma dessas coalizões. Eu acho que ele usa o termo só porque foram os bispos da igreja dele. Ele era bispo, os bispos da igreja dele se reuniram e ungiram ele como apóstolo, não é? Então, ele é uma estrela solitária, ele joga solo, ele não está junto aí com esse pessoal, segue o ministério dele aí à parte, né? No Brasil, essas confederações, coalizões, conselhos, redes apostólicas reúnem ministérios apostólicos, igrejas pequenininhas, algumas maiores, mas de gente que recebe o título de apóstolo conferido pelos apóstolos maiores. Eles fazem cultos de unção apostólica e cobram, você tem que pagar para ser apóstolo, e tem vantagens. Você está debaixo da cobertura de um apóstolo, então ele vai estar orando por você, intercedendo por você, vai lhe dar a visão, vai lhe proteger. Em compensação, você vai ter que ter obediência absoluta àquele apóstolo. Ele vai ser o seu líder, você vai ter que depender de tudo. E aí vem ajuda financeira, vem um monte de coisas, e muita gente acaba entrando nessa, querendo ser apóstolo de uma coalizão dessas, porque traz vantagens organizacionais e coisas dessa natureza. Eu imagino que tem gente lá dentro que não tem a menor ideia do que isso representa, mas acha bonito o título apóstolo, dá carisma, dá poder e tal. A sua igreja já é apóstolo fulano de tal. Mas tem ideias por detrás disso aí, não é todo mundo, esse pessoal não é bobo não, tem ideias por detrás disso aí. Eu quero mencionar algumas das doutrinas e práticas da nova reforma apostólica no Brasil. Esses chamados apóstolos, como Valnice,
como Neuza Tioca, Renê Terranova, o Estevão Hernandes. Lá em Goiânia tem dois muito conhecidos, que me foge o nome agora. Mas eles todos reivindicam receber de Deus revelações e profecias. Quando eu comecei a estudar a biografia dos apóstolos mais importantes nos Estados Unidos e aqui, quase todos eles dizem que tiveram uma visão em que Deus o chamou para ser apóstolo, um anjo apareceu dizendo que ele era apóstolo, ouviu uma voz do céu dizendo que era para ele ser apóstolo, ou alguém profetizou que ele tinha que ser apóstolo, Deus falando através de uma profetisa, dizendo: eu te chamei, te levantei para ser um apóstolo. Especialmente o Renê Terranova, no livro dele Geração Apostólica, ele diz como Cindy Jacobs e outras profetisas profetizaram durante anos que Deus estava levantando ele para ser apóstolo e pai de muitos apóstolos no Brasil. Por isso que ele adotou o nome de Pai Apóstolo, porque ele é o pai de muitos apóstolos no Brasil. Recentemente eu vi a cerimônia em que ele foi nomeado como patriarca, como patriarca, e alguém me disse que agora parece que ia ter uma cerimônia para coroá-lo rei. Alguém falou, mas eu preciso investigar se isso é verdade, que corre muita coisa aí, na internet, a gente precisa saber disso aí. Mas esses apóstolos, eles reivindicam que recebem revelações diretas da parte de Deus, e Deus dá a visão para eles, e eles liberam palavras proféticas sobre o Brasil. Se você entrar no site, por exemplo, da Confederação Apostólica Brasileira, você vai ver lá a liberação de palavra profética no Brasil, que Deus liberando a prosperidade no Brasil. 2014 vai ser o ano da prosperidade, o ano que você vai comprar o carro novo, que você vai pagar todas as suas dívidas, que os seus parentes vão se converter, que você vai achar aquele marido que você está procurando. Então, decretando bênção sobre o Brasil. Eles fazem isso direto, Fazem isso direto. E profetizando coisas grandes, que Deus vai tornar o Brasil o maior país, o país mais próspero do mundo. Eu vou mencionar alguns exemplos aqui mais adiante. Então, a primeira coisa que você percebe é que esse modelo de governo, essa busca pelo título de apóstolo, é para dar autoridade. A pessoa diz que ele é apóstolo e recebe direto de Deus a palavra da visão e a profecia para ser dada para o seu povo. Segunda coisa que está muito ligada aqui ao movimento apostólico no Brasil é a reintrodução de elementos do judaísmo. A gente percebe uma judaização da igreja evangélica. Alguns exemplos. A guarda do sábado, a apóstola Valnice Milhomens, diz que teve uma visão em que Deus reclamou que o seu povo guardava o domingo, quando ele diz: lembra-te do dia de sábado. E ela então começou a guardar o sábado. Ela é sabatista, Valnice Milhomens, guarda o dia de sábado. Trazer para dentro do culto shofar, aquela trombeta, que toca o shofar para começar o culto, que era usada em Israel para chamar as congregações. Arca da Aliança entrando na igreja, isso é no culto do Renê Terranova, a Arca da Aliança entra. Templo de Salomão, lá em São Paulo, construído pelo Edir Macedo, que não é apóstolo, não tem um nome, mas funciona como se fosse um apóstolo, apesar de só se chamar de bispo, mas ele funciona como se fosse um apóstolo. Candelabro de Israel, viagem para Israel, toda essa valorização, chamar Jesus de Yeshua HaMashiach, na hora de escrever Deus, em vez de escrever Deus, tira o E e põe um apóstrofo para não pronunciar o nome de Deus, Dus, E toda essa judaização, quem é que faz isso? Os apóstolos brasileiros. E aí o que é que eles fazem? Reúnem caravanas e mais caravanas para visitar Israel, levar o povo para visitar Israel. E lá em Israel eles fazem um tour e levam para o Monte do Calvário, levam para ver a sepultura de Jesus, vão batizar gente no Rio Jordão, azeite de oliveira do Monte das Oliveiras, a terra do Monte Sinai, e tudo pago naturalmente, Naturalmente, para você ir numa viagem dessa, você vai pagar. Então, há quem diga, há quem acuse, eu cito no livro a fonte, inclusive, de que isso nada mais é do que um grande comércio de turismo a Israel.
de pessoas que acabam recebendo, ganhando muito dinheiro com esse tipo de coisa. Mas quem é responsável pela judaização da igreja no Brasil hoje são exatamente esses apóstolos. Você vai ver como eles ligam essa questão judaica ao ministério apostólico. Outra característica deles, que eles usam muito, é o modelo G12 de discipulado, que teve início com César Castelhano, aqui da América Latina, que disse que Deus lhe apareceu, Jesus lhe apareceu numa visão, dizendo que a igreja nunca entendeu como ele queria, e que o que ele queria era que o discipulado fosse feito em grupos de 12. Jesus disse a Castelhano isso, né? Por isso que, Castelhano, eu escolhi 12 apóstolos, então isso quer dizer alguma coisa. Eu queria que vocês fizessem grupos de 12 de discipulado. E a pergunta é porque Jesus levou 2000 anos para dizer isso a Castelhano, né? Podia ter dito já no primeiro século, né? E aí o G12 ele é usado dentro do movimento apostólico como meio de formação, inclusive de novos apóstolos. O René Terranova emprega esse método para treinar novos apóstolos, preparar novos apóstolos. É uma maneira de discipulado que exige submissão absoluta, a total entrega ao líder. Você não pode casar se o líder não der permissão. Estou exagerando, mas é alguma coisa nesse sentido. Outra característica que eu percebi é a quantidade de falsas profecias. No livro de Deuteronômio está dizendo que o profeta se conhece por duas coisas. Em Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18. Moisés diz: se alguém profetizar e não se cumprir, então esse é falso profeta, tem que ser apedrejado. E na outra passagem Moisés disse assim: se alguém profetizar e acontecer, e aí o profeta disser, vamos adorar outros deuses, é falso profeta, tem que ser apedrejado. Então, os dois testes do profeta ele tinha que dizer a verdade, ele tinha que ser ortodoxo, a doutrina dele tinha que ser a doutrina correta, e a profecia dele tinha que acontecer como ele disse. Eram os dois testes do profeta. Se a gente fosse aplicar esse teste hoje, a rigor, ia ter muito apedrejamento. Alguns exemplos. Valnice Milhomens, está na internet, profetizou o retorno de Cristo em 2007. Então passou 2007 e Cristo não voltou. René Terranova profetizou que 2011 seria o ano aceitável do Senhor, em que os crentes viriam todas as suas dívidas pagas, que todos os membros da sua casa que não eram convertidos haveriam de se converter, que você teria grande prosperidade, que os crentes iriam construir escolas, hospitais, colégios. O ano de 2011 passou e nada disso aconteceu. Profetisas como Cindy Jacobs profetizaram que em 2011 o PIB do Brasil seria 6 vezes maior que dos Estados Unidos, que o Brasil, pena que é uma falsa profetisa, né? Que o Brasil enviaria mais missionários do que todo o resto do mundo, que o Brasil iria prosperar financeiramente, a dívida externa e interna do Brasil seria quitada. Nada disso aconteceu. Aí Neuza Itioca, esse ano, aliás, ano passado, eu estava escrevendo a tese, né, a pesquisa de pós-doutorado, e eu vi no site dela, ela defendendo a Cindy Jacobs, dizendo o seguinte: não aconteceu por quê? Porque as profecias são condicionais. Né? Deus profetizou, através de Cindy Jacobs, de que o Brasil iria resolver todos os seus problemas financeiros. Mas o que é que nós fizemos com essa profecia? Nós não acreditamos, nós não trabalhamos, nós não produzimos. O resultado não se cumpriu, mas não por culpa de Deus, por culpa nossa. Deus agora está dando uma outra chance, ela diz isso mesmo, Deus está dando agora uma outra chance à nação brasileira para que essas profecias se cumpram. Então é muito fácil, né? Ser profeta, você profetiza, não cumpre e a culpa é do outro, né? Que não lutou, não. Agora eu pergunto, se a gente fosse aplicar esse critério de profecia às profecias bíblicas, se a palavra de Deus fosse condicional à obediência humana, Jesus não tinha nascido, não tinha morrido pelos nossos pecados, nada do que Deus tinha prometido haveria de acontecer, porque atirar pelo exemplo de Israel no Egito, Israel no deserto, que quebrou
desobedeceu, quebrou toda a lei, desobedeceu tudo que Deus tinha dito, nós jamais teríamos herdado promessa nenhuma, nem seríamos herdeiros espirituais de Israel como povo de Deus, porque a nação de Israel constantemente quebrava, desobedecia e não fazia o que Deus dizia. E Deus continuava dizendo: eu vou trazer o Messias, eu vou trazer o Messias, vou fazer uma nova aliança, vou fazer tudo isso. E apesar da desobediência e da incredulidade daquele povo, Deus mandou o seu filho que veio nos salvar. Agora imagine se Deus dissesse: eu vou mandar meu filho, é uma profecia, ele virá, mas isso vai depender se vocês tiverem fé, vai depender se vocês acreditarem. Então Jesus nunca teria vindo. Manipulação da Bíblia. Fui dar uma olhada na exegese desse pessoal, como é que eles usam a Bíblia para justificar suas práticas. Gente, sabe o que é vergonha alheia? Meu Deus. Nem a palavra apóstolo no grego, um cidadão lá sabia escrever. Ele citava tudo errado. Uma página ele citava de um jeito, na outra página ele citava do outro. Dava para ver que ele... O Estevão Hernandes foi descobrir a origem do apostolado moderno no tefilim, e que eram bolsas de couro atadas à testa que o judeu tinha, e que traduzido, interpretado, significa aquele que carrega a palavra e tal, é tal. Depois de 2000 anos de pesquisa bíblica, ninguém nunca tinha visto isso. Não é? Tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Então você vê que falta consistência bíblica, exegese, há pouca Bíblia, nenhuma Bíblia às vezes, na reivindicação destas coisas. Todos eles pregam a teologia da prosperidade. Todos estes apóstolos são adeptos da teologia da prosperidade, que você tem que fazer sacrifício, que você tem que dar, que você tem que... para você receber a prosperidade, você primeiro precisa plantar semente, você precisa contribuir, e aí fazem campanha, fazem movimento, sempre voltado para arrecadar dinheiro, dinheiro, dinheiro em dinheiro. Outra característica do movimento: eles não respondem a ninguém. Um exemplo disso é um apóstolo que foi pego entrando nos Estados Unidos com milhares de dólares escondidos numa Bíblia. Ficou preso 1 ano nos Estados Unidos, voltou para o Brasil e continua apóstolo do mesmo jeito. A igreja dele não tomou nenhuma providência. Um crime, não é? Crime grave esse, contrabando de dinheiro. Não aconteceu absolutamente nada. Continua como apóstolo. Aí. Por quê? Porque não responde a ninguém, não tem ninguém acima a quem prestar contas. O apóstolo só presta conta a Deus e olhe lá. Não é? Só presta contas a Deus e olhe lá. Termino com análise crítica. E eu vou pegar aqui a dica do John MacArthur, no livro que ele acabou de lançar nos Estados Unidos, intitulado Strange Fire, Fogo Estranho. Ele tem um capítulo só sobre os apóstolos modernos. E ele diz: eu só vou fazer uma crítica à nova reforma apostólica. Não é nova, não é reforma e não é apostólica. Certo? E aí eu vou pegar os 3 pontos do MacArthur para facilitar aqui a nossa análise. Realmente, a nova reforma apostólica não é nova, porque, como nós já vimos, o desejo de ser apóstolo existe desde o século II com os gnósticos, com Marcião, Maniqueu. Então não é nada novo. Sempre através da história da igreja houve pessoas cobiçando esse título. Por quê? Porque ele dá status, ele dá poder, ele dá autoridade, ele dá imunidade. Você pode fazer o que você quiser como apóstolo, que ninguém vai questionar suas ações. Segunda coisa, não é uma reforma. A reforma protestante queria exatamente acabar com os apóstolos romanos e voltar para a Escritura. A nova reforma apostólica quer trazer os apóstolos de volta. Peter Wagner diz que é Satanás quem levou os cristãos a concluir que o Espírito Santo não estava mais levantando apóstolos na igreja durante todos aqueles séculos. Wagner diz assim: é Satanás quem leva os cristãos a se concentrar no que o Espírito Santo disse e não no que ele diz. Em outras palavras, é um erro maligno
você se concentrar no que o Espírito Santo disse, leia-se Bíblia, e você não prestar atenção no que ele está dizendo agora, leia-se Profecia dos Apóstolos. Ele diz que é satânico isso. Então isso aqui não é uma reforma, a ênfase da reforma foi trazer a Bíblia de volta à palavra dos apóstolos. Toda verdadeira reforma consiste num retorno à doutrina apostólica, mas não um retorno à pessoa do apóstolo ou ao ofício de apóstolo, mas aquilo que eles ensinaram e deixaram registrado infalivelmente nas páginas da Escritura. Então não é nova, não é reforma e nem é, em terceiro lugar, apostólica. Não é apostólica porque não tem as marcas dos apóstolos. Um apóstolo era alguém chamado diretamente por Cristo, pelo Cristo vivo, e que era testemunha da ressurreição, alguém que viu a Cristo depois da ressurreição. Só tem 13 pessoas que cabem nessa categoria no Novo Testamento, os 12 e Paulo. Os 12 foram chamados diretamente por Cristo durante seu ministério terreno. Paulo foi chamado por Cristo na estrada de Damasco. Os 12 viram o Cristo ressurreto, Paulo viu o Cristo ressurreto na estrada de Damasco. E há uma diferença entre uma visão e uma aparição de Cristo. Visão é o que João teve lá na ilha de Patmos para escrever o livro de Apocalipse. Se você tem uma visão, se você está aqui e você tem uma visão de Cristo, só você está vendo, os outros não estão vendo. Mas se Cristo aparece, todos veem, todos percebem, todos ouvem ou pelo menos sentem que tem alguma coisa se manifestando. O que aconteceu no caminho de Damasco não foi uma visão que Paulo teve, mas uma aparição do Cristo ressurreto e glorioso. E era tão glorioso que a luz que emanava do seu corpo era maior do que o sol ao meio-dia. Tanto é que os companheiros de Paulo ficaram ouvindo a voz, vendo alguma coisa sem discernir o que era, porque foi uma aparição. Então Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que Cristo apareceu aos 12, apareceu a Cefas, depois a 500 irmãos, depois a Tiago, depois aos apóstolos e por último de todos apareceu a mim. Ou seja, Paulo está dizendo que o último a quem Cristo apareceu no corpo da sua ressurreição foi ele. Logo, ninguém que viveu depois de Paulo tem a condição necessária para ser apóstolo, que é ter visto o Cristo ressurreto. Então, nenhum desses homens viu o Cristo ressurreto, porque ele só apareceu pela última vez ao apóstolo Paulo. Então, não são apóstolos, falta a qualidade fundamental do apóstolo, que era ser testemunha da ressurreição de Cristo. Então, eles não são apóstolos nesse sentido.